Antes de começar tudo, só para falar que essa mesa redonda vai ser gravada, então quem não quiser aparecer pode manter a câmera desligada, tá? Nós temos 2 intérpretes de Libras, que é o Jorge Luiz e o Eduardo, então vocês, para quem precisar, pode olhá-los, pode procurá-los eles na tela. Então, eu acho que a gente pode começar. Boa noite, eu sou o Lucas Brasil, estou aqui para abrir a nossa mesa redonda do nosso curso do Design na Inclusão em Sala de Aula, projetando espaços e objetos de mediação inclusivos. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem preto, estou de óculos, cabelo rosa, blusa preta com bolinhas brancas, de barba, e o meu fundo é um fundo branco, sem nenhum grande detalhe. Tá? Queria começar essa mesa agradecendo a todos vocês que estão aqui hoje, agradecendo aos participantes da mesa, né, a professora Renata, a professora Luciana, a professora Eduardo, professor Eduardo Figueira, são 2 professores Eduardos, a professora Daniela Marçal. A gente agradece também a PUC Rio pelo suporte, a CCE, que abriu e se dispôs a nos ajudar a fazer essa roda, né? E ao Link, que é o nosso laboratório de design, linguagem, interação e construção de sentidos, né? Nós, da mesa, Daniela, Eduardo, Renata, o outro Eduardo, a Luciana, nós somos pesquisadores do eixo Design para Educação Inclusiva, Design em Parceria e Responsabilidade Social, que tem como coordenadora a Jaqueline Farbiaz, que está aqui presente também. Então, queria passar a palavra aqui para a professora Daniela, que vai falar um pouco sobre os objetivos da mesa, vai falar um pouco sobre o curso. E eu queria pedir para vocês manterem seus áudios fechados, né, para não ter ruído. Isso também vale para os professores e professoras, tá, gente? Então, é isso. E a gente vai seguir aqui. Boa noite, eu sou Daniela Marçal. Junto com o Lucas Brasil, a gente faz a supervisão desse eixo de Design para uma Educação Inclusiva, que é vinculado ao Departamento de Artes e Design da PUC-Rio, dentro do programa de pós-graduação do Departamento de Artes e Design. É um prazer estar aqui, é um prazer receber vocês. Essa mesa redonda e esse curso foram pensados com muito carinho, foi construído, isso já tem um tempo que a gente desejava fazer esse curso. Ele, num primeiro momento, ele veio de um desejo que fosse presencial, mas a gente está sendo atravessado por esse momento, e a gente teve que reformular algumas coisas, e por isso, ao invés da gente estar aqui numa mesa redonda, a gente está basicamente numa mesa quadrada, mas isso não significa que a gente não vá trocar, né? Nosso objetivo hoje aqui nessa mesa redonda mais do que tudo, é poder trocar um pouco com vocês. A gente vai apresentar o curso, vamos apresentar nossas experiências, mas depois da fala de cada um de nós, dos professores, a gente gostaria de abrir para perguntas, gostaria que vocês pudessem tirar dúvidas com a gente sobre o que vocês pensam que pode ser esse curso, que pode ser o objetivo dele, e principalmente dúvidas que vocês tiverem, quiserem saber das nossas experiências ou do que significa isso, um design para uma educação inclusiva, né? A gente acredita que o nosso ponto principal hoje é o diálogo, é o ponto central dessa apresentação, é a gente poder, dentro dessas 2 horas, trocar um pouco de informação do que a gente pensa. A gente não tem como passar todo o programa e apresentar
todos os professores. Nós somos muitos professores porque somos múltiplos, porque somos plurais, porque a gente acredita que a inclusão é um direito fundamental e, por isso, não teria sentido fazer um curso com 1 ou 2 professores, né? É baseado nas nossas pesquisas, nas nossas experiências de práticas com a inclusão, pensando em inclusão como um direito básico, como um processo em que a gente não está falando só de um determinado olhar, mas de tudo que a gente pode pensar que é uma prática de sala de aula inclusiva. A gente, mais do que tudo hoje, quer compartilhar as nossas experiências, falar um pouquinho do curso e, principalmente, tirar dúvidas do que vocês poderiam pensar que seria um processo de projetar espaços e objetos de mediação para uma educação inclusiva. Eu vou aproveitar o gancho e vou me apresentar. Tá? Daniela, posso fazer um pequeno complemento? Por favor. Para além disso, o chat está aberto. A gente pede para, depois que a gente terminar as apresentações, vocês escrevam suas perguntas, exatamente para a gente não se perder nas perguntas antes, né? Então, quando a gente terminar, cada um vai se apresentar, 5, 10 minutinhos de apresentação, para a gente poder ter bastante tempo para diálogo. E aí vocês podem fazer essas perguntas, a gente vai ter a oportunidade de abrir o áudio para algumas pessoas que quiserem trazer algum relato, alguma experiência, para exatamente a gente conseguir criar essa troca que a professora Daniela está falando para vocês, né? Nosso eixo fala em design em parceria, então a gente acredita que é na troca e no compartilhamento, por isso que a gente optou por, dentro dessas 2 horas, tentar ser o mais aberto, no sentido de abrir para vocês, para a gente poder, de fato, trocar, né? Mais do que aqui como professora, a gente está aqui como parceiros de troca de experiência e estrada. Eu vou aproveitar e vou começar me apresentando como uma das pessoas do corpo docente, né? Meu nome é Daniela Marçal, eu sou branca, tenho cabelo levemente grisalho, tenho 52 anos, estou com meu cabelo preso, uso óculos, estou com uma blusa preta, atrás de mim, no meu fundo, tem meus livros, meus objetos de trabalho, tem brinquedos da minha neta, foto da minha neta, e eu estou aqui abrindo com vocês meu espaço, assim como vocês, né? Nesse momento, cada um está no seu espaço, e é isso que a gente também está compartilhando. A minha trajetória, vou falar um pouquinho rapidamente da minha trajetória, para vocês entenderem um pouco de onde eu vim, quem sou eu e o que eu posso somar nesse processo. Eu primeiro fui professora de educação infantil durante 10 anos, depois eu fiz fonoaudiologia, então eu sou uma fonoaudióloga de formação, e em 2007 eu entrei para esse universo que arrebatou meu coração, que foi o universo do design, num curso como esse que a gente está oferecendo. Era um curso de extensão dentro da PUC, chamado Lugar do Design na Leitura. Fui aluna da Jaqueline, que hoje em dia é diretora do departamento e coordena o nosso curso, e fui aluna do Eduardo, que também está aqui, Eduardo Andrade. E deu um novo rumo à minha vida profissional, que foi entender e perceber a riqueza do que significa esse design na nossa interação. O que é design? Do que a gente está falando? O que é projeto? Qual o lugar desses objetos de mediação? E, a partir daí, eu comecei a minha vida acadêmica e transformei a minha vida profissional. A minha vida acadêmica, eu fiz mestrado, doutorado, e agora terminei um pós-doutorado, todos dentro do design, dentro desse grupo maravilhoso que está aqui hoje, pensando como esses objetos de mediação poderiam contribuir para a gente pensar no que há de potente no outro, sendo que o meu foco, o meu recorte de pesquisa sempre foi linguagem, infância
e eu acabei fazendo pesquisas com crianças com autismo, com crianças com a síndrome do Zika vírus e as famílias, e pude perceber a riqueza que é você pensar objetos e espaços como mediadores de não só de estimulação, mas de processos de significação, de ampliação de sentido, não só de vocabulário, de linguagem, mas entendendo que o corpo da gente interage com o meio através dos sentidos, e aí sim eu estou falando da audição, da visão, do tato, de como a gente utiliza o nosso corpo em interação o tempo todo com esses objetos, com as outras pessoas e com o ambiente. Então, como é pensar uma sala de aula onde a gente está o tempo todo em interação, onde também somos múltiplos, cada um vai interagir e agir dentro do que pode, dentro do que tem para dar e dentro dessa troca. Então, a minha prática e as minhas pesquisas se dão sempre nesse sentido, né? De pensar a potência das crianças, a potência das pessoas, entendendo que os objetos e os espaços são elementos de troca, são elementos de diálogo, e constroem o espaço e as interações, participam disso. Então, pensar uma sala de aula para uma educação inclusiva, pensar esses espaços, esses objetos, para além do vou colocar um objeto aqui porque essa criança vai interagir e isso vai estimular ela. É entender como se dá essa relação, dar oportunidade para que ela possa agir e interagir dentro do que ela pode naquele momento, dentro de onde está a potência dela, o canal preferencial de linguagem dela. E é isso que eu tenho para trazer e eu espero que vocês possam vir com a gente. E a gente acredita que isso se dá de modo que a gente chama dialógico, né? Que é na parceria, é na troca, e o nosso programa foi todo pensado dessa maneira, assim como a mesa de hoje. É isso, é um prazer estar aqui, e no final eu me coloco à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Tá? E passo a minha palavra agora para o Eduardo Andrade. Sou eu. Vou começar com a minha audiodescrição. Eu não tenho cabelo, né, que eu vejo todo mundo falando, meu cabelo é assim, meu cabelo é assado. Eu não tenho cabelo, mas tenho uma barba branca, que já foi maior, mas eu estou agora cortando para ficar um pouco mais sociável. Eu uso brincos, tenho um brinco em cada uma das minhas orelhas. Atrás de mim tem uma estante, eu estou aqui numa salinha aqui da minha casa, que é o meu escritório, e atrás de mim tem vários livros, uma estante com vários livros, que são as minhas fontes de inspiração, né? Eu acho que é muito importante a gente ter próximo da gente todas as leituras que nos formam, além da formação dos amigos e das pessoas, né? A Jaque está aqui, a minha orientadora, minha super parceira, que não só me orientou, como me conduziu durante o processo do mestrado e do doutorado, né? Então, esse sou eu, né? Eu uso óculos, mas agora eu estou sem óculos, então estou sem óculos. Então, vou falar um pouquinho. Primeiro, eu estou muito feliz, né, por ver a quantidade de gente envolvida e interessada nesse assunto de inclusão, né, que é um assunto que está muito presente hoje em dia, né, não só nas políticas públicas, como nas universidades, nos espaços sociais, né, e cada vez mais a gente vê a importância de se pensar sobre isso, de se falar sobre isso, né, e de se ter projetos que, de fato, viabilizem a inclusão, né? Outro dia, fiquei pensando, né, eu acho que assim, o que seria inclusão? Para mim, inclusão vai ser quando a gente não precisar falar de inclusão, né? Que vai estar tão já dentro, tão naturalizado, tão presente nas nossas vidas, que a gente não vai precisar falar, não vai precisar de ter esse espaço, né? Isso aqui já vai fazer parte do processo e do pensar humano, né? Falar um pouquinho da minha experiência. Na verdade, eu tenho uma formação bastante eclética, sim. Eu sou palhaço profissional há 35 anos, né? Trabalhei com alguns grupos
do cenário circense aqui do Rio de Janeiro, né? Sou um bonequeiro, né? Eu me considero um designer de bonecos, né? Trabalho com bonecos também há 33 anos, um pouquinho menos do que palhaço, mas tenho essa formação de bonequeiro. E, por ter esse envolvimento com arte, né? Toda a minha influência, né? Toda a minha participação dentro desse espaço de inclusão vem muito pelo viés artístico, né? Então, eu acho que isso foi muito importante para mim, né? Porque a formação de palhaço, né? Ela me permitiu eu me considero, eu me chamo o palhaço cientista, né? Porque assim, eu acho que nunca desvinculei nada da minha formação da educação, né? Então, assim, os meus espetáculos eles são direcionados à educação, a trazer informação consistente, informação, né, séria, mas pela linguagem do palhaço, né? Então, eu acredito muito que o brincar, né, ele é uma das formas mais eficazes de você aprender, né? Então, é muito mais a diversão, né? Você aprender se divertindo, aprender brincando, aprender rindo, isso faz com que o conhecimento ele venha de uma forma mais apropriada. E o teatro de bonecos a mesma coisa, né? O teatro de bonecos ele quebra barreiras, ele aproxima o espectador, facilita a linguagem, né? Então, toda a minha pesquisa do mestrado e do doutorado foi trazendo essas linguagens artísticas, né, essas linguagens cênicas, para dentro da educação, né? Então, eu trabalhei durante o processo do meu doutorado com a Sociedade Síndrome de Down, trabalhei 2 anos lá, que é um espaço específico de inclusão, né, onde os alunos todos eles têm algum tipo de diversidade, né? Isso é uma coisa importante, assim, eu uso a palavra diversidade ao invés de deficiência, né? Foi uma escolha que eu fiz durante o meu doutorado, aprovado pela minha orientadora Jaqueline, e porque assim, quando a gente usa deficiência, né, a gente está de certa forma criando uma hierarquia, né? E quando você usa diversidade, você aproxima, você traz para junto de todos, né? São pessoas diferentes, são pessoas diversas, pessoas que pensam diferentes e tudo mais. E sempre gosto muito de pensar em detectar a potência das pessoas, né? Porque a gente tem muito isso lá na Sociedade Síndrome de Down, havia muitas pessoas falando: o meu filho tem dificuldade disso, a minha filha tem dificuldade daquilo e tal. Mas qual é a potência dela, né? Então, assim, ao invés da gente ficar vendo, né, as dificuldades que a pessoa com diversidade ou intelectual, ou uma diversidade física tem, quando você valoriza ou você detecta a potência da pessoa, você tem uma capacidade de aproximação muito mais eficaz, né? Então, eu sempre trabalhei com esse viés, né, de observar, e acho assim, né, lembrando que, né, nós não somos psicólogos, a nossa formação é uma formação de design, né? E eu, como uma pessoa que trabalho com a criação de objetos, né, eu fui vendo nos espaços onde eu estava trabalhando, né, no caso da Sociedade Síndrome de Down, e depois num maravilhoso trabalho da professora Ana Branco e da Cláudia Bochó, com supervisão também lá do Departamento de Arte e Design, coordenação da Jaqueline, que é o AEOU, que é o Arte, Educação e Introdução à Orientação Universitária, que é um espaço também, né, de inclusão, né, de receber essas pessoas com diversidade. Então, durante esse meu período de experiência, eu vi que quanto mais você observa, né, mais é a sua capacidade de interferir.
né? Então, assim, eu vou dar só uma rápida... Não sei quanto tempo que eu tenho, se já está acabando o meu tempo, mas assim, só dar um exemplo da minha experiência pessoal, né, lá na SSD, com um dos alunos que ele não falava em público, né? Ele não falava em público, né? Ele tinha até com síndrome de Down, mas ele tinha muitas restrições e, de fato, não falava em público, né? E uma vez eu estava aqui no meu ateliê, construindo os meus bonecos, os meus objetos educativos e tal, e recebi um telefonema dele. Aí caramba, você fala! Eu fiquei muito impressionado e com a capacidade expressiva, a capacidade dele. Ele só tinha vergonha de falar em público, né? Mas ele tinha todo um potencial, tinha tudo ali. E aí, isso é que eu falo, assim, não é nem importância, assim, a percepção que nós, como educadores, temos que ter em relação ao potencial do outro. Então, quando eu descobri que ele falava pelo celular, eu passei a usar o celular como sendo um mediador dentro do nosso espaço de convivência, né? E isso foi se desdobrando em outros objetos, em outras coisas, né? E esse aluno, né, ele praticamente mudou o encaminhamento do meu doutorado, né? E realmente eu percebi essa importância de você ser um observador, né? Eu acho que um educador presente é aquele que detecta, como eu falei, detecta as potências, né? E a partir dessa potência de cada um, que todo mundo tem, isso é um fato, né? E às vezes mas todo mundo tem algum tipo de facilidade, algum tipo de potência. E você observar isso e você incentivar que aquela potência ela seja aumentada, que ela seja transformada em algo que vá fazer com que esse aluno se sinta feliz, se sinta participante, se sinta integrado no espaço, né? É a nossa função, né? Então, eu acho que é isso, assim, né? E passo a palavra agora para o meu xará, professor Eduardo Figueiras. Boa noite, família. Meu nome é Eduardo Figueira. Para não confundir muito, eu sou carinhosamente apelidado de Ed, pelo esse grupo maravilhoso que me acolhe. E o homem com a voz belíssima que falou antes é o Dudu. Então já tem uma diferença. O que tem mais cabelo é o Ed e o outro o Dudu. Eu sou um rapaz branco, de pele macia, com uma barba cerrada, muito áspera, um cabelo volumoso, esvoaçante, nunca penteado, uso óculos às vezes não. Tô com uma luz baixa, que dá um tom bem no ar, meio detetivesco para mim, e é isso. Eu fui mestre no ano passado em design, ou prefiro falar, eu fui mestre orientado pela Jaqueline e pelo Alexandre Farbiaz, que é muito mais rico do que só mestre em design. Fui graduado em design pela FJF, pela professora Eliane Betoc, e tive uma licenciatura em licenciatura em arte, também pela professora Eliane Betoc, e com a ajuda de ensino do Carlos Kilimic. Nesses 2 anos, eu desenvolvi, articulei, projetei e atuei em situações didáticas, em material didático. Trabalhei 2 anos como professor, mais de 2 anos, oficialmente 2 anos, mas foram muito mais anos que isso, como mediador, produtor de material didático e professor de arte na Pai Valença, que é a minha cidade natal, e onde eu desenvolvia muito trabalho com multimodalidade, principalmente verbo visual. Também discordo um pouco da utilização da palavra deficiência, não cabe muito nessa minha biblioteca, nesse meu vocabulário, embora ela exista. Deficiência para mim é outra coisa, e eu concordo com o uso de diversidade. Agora eu estou no doutorado,
E eu acho que é isso, eu acho que não tem muito o que falar, não. Não tem experiências tão ricas como a do Dudu, mas certamente muitas emocionantes. O próximo, pela ordem alfabética, eu não faço a mínima ideia de quem é. Sou eu, gente. Eu gostaria de começar sempre discordando do Eduardo Figueira. Ele tem uma experiência riquíssima e é algo que, com certeza, vocês vão poder aprender mais e trocar mais com ele no curso, né, que é o objetivo da Mesa Redonda, a gente falar também sobre esse curso. Mas, como para variar, eu discordo quando o Eduardo fala que a experiência dele não é tão vasta quanto das outras pessoas. E esse é um ponto muito interessante, né? Esse é um ponto chave para mim, Lucas Brasil. Né? Todas as pessoas trazem uma bagagem muito grande de experiência. E a inclusão é essa troca de experiência, não uma hierarquia, como já foi falado aqui anteriormente. Né? O Dudu falou, hierarquia, um lugar vertical de saberes, não é o que a gente trabalha, a gente tenta ir por inclusão para um outro lado, para uma outra vertente, que é exatamente a gente ter as nossas bagagens, as nossas experiências e reconhecer no outro toda a potência, todas as próprias experiências, para assim poder construir um mundo novo, um projeto novo, um projeto de sala de aula novo. Então, novamente, o Eduardo, assim como a professora Renata, como a professora Luciano, como o professor Dudu, como a professora Daniela Marçal, como eu, temos várias vastas experiências, assim como todo mundo que está aqui. E é essa troca que faz com que a gente consiga construir, co-construir, fazer juntos e projetar juntos e pensar juntos possibilidades. Eu gosto de começar falando da minha infância, para falar a verdade, né? Porque faz muita diferença como eu fui constituído. Eu sou de uma família grande, sou eu, mais 5 irmãs, criados pela minha mãe e pelo meu pai, e obviamente pela minha avó, já falecida há bastante tempo, pelos meus tios. E eu sou cria da Escola Municipal logo de minha trota. Depois eu tive o privilégio de ir para o Colégio Pedro II, Engenho Novo, onde eu fiz várias amizades, onde foi um outro estágio riquíssimo para mim. Fui formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na FRJ, como designer de produto. E, recentemente, já faz, eu acho que uns 3 anos, me formei mestre. Hoje eu sou doutorando, eu faço doutorado na PUC, no Departamento de Artes e Design. E, nesse meio do caminho de tudo isso que eu falei, eu também passei por algumas experiências, né? A mais importante dela, para mim, é o trabalho na Brinquedoteca Maria Dolores, que eu já estou lá brincando com diversas crianças faz uns 18 anos, talvez. Minha mãe, eu falo que eu gosto de começar da minha infância porque minha mãe levava a mim e minhas irmãs, desde do que eu me entendo por gente, para essa brinquedoteca, né? Essa brinquedoteca foi pensada por ela, pela Ana Basile, pela Regina. O nome da minha mãe é Maria Cristina. Então, essa é uma brinquedoteca que funciona há mais de 30 anos. Passaram várias famílias. Hoje, a gente tem netos e bisnetos das primeiras crianças que lá estiveram. Crianças que eu digo, gente, são adolescentes, jovens adultos. Para mim, as crianças que eu vi com 4 anos e hoje tem 22, para mim, continuam crianças, porque é um relacionamento afetivo que passa. Isso me constituiu enquanto pesquisador. Isso me constituiu enquanto professor, que eu também já fui professor de arte. Isso me constituiu enquanto pessoa que troca, que escuta. Ao longo desses anos na brinquedoteca, a gente foi trabalhando junto com as crianças e co-construindo
esses lugares, né? Majoritariamente, essas crianças são da Mangueira, da comunidade da Mangueira do arredor. Então, esse lugar de troca, de escuta, de uma não imposição de um certo e errado, é o que enriquece e engrandece o trabalho. Então, inclusão, eu passei a entender lá, antes mesmo de começar a pesquisar. Eu comecei a trabalhar com isso na prática. E eu falo eu trabalhar, porque senão eu vou ter que falar o nome das mais de 50 crianças que eu brinquei ao longo desse tempo, né? Mas entende-se quando eu digo eu trabalhando ou brincando na brinquedoteca, tem todo saber, toda experiência de mais de 50 crianças, né? E estou aqui para trocar, para a gente conversar sobre a escuta, para a gente conversar sobre como pensar espaços e ambientes que se tem uma troca horizontal, que a gente consiga aprender e reconhecer no outro saberes, potencialidades, e nos reconhecer como saberes e potencialidades também para a gente construir algum projeto. Eu acho que posso parar por aí também, porque senão eu falo muito, acabo me alongando. Eu deveria ser o mediador, mas eu confesso que agora que eu comecei a falar, eu perdi a quantidade de tempo que eu falei. Eu acredito que está tudo certo e depois a gente pode conversar mais, tá bom? Agora, Luciana Perpétuo, essa queridíssima. Então, eu sou Luciana, eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, tenho 49 anos, também estou no meu ambiente de trabalho, então ao meu lado tem livros, ao meu fundo tem uma parede que tem um desenho, porque esse espaço aqui, e ao lado uma porta com papel craft para desenhar, e na parede eu acabo desenhando também, para poder tornar esse ambiente um espaço de interação, hoje remota, mas presente. Então, eu também faço parte desse grupo aqui, muito querido, acolhedor, uma família, assim como o Edu colocou, que eu acredito que seja colocado dessa forma, como uma família, porque nós nos acolhemos, queremos nos ouvir, queremos nos entender, e eu acho que é um pouco esse movimento que a gente propõe nesse curso, né? Ouvir, acolher toda a diversidade que vem para a gente entender como fazer juntos. E então, contando um pouquinho da minha experiência, eu também estou nesse grupo desde o mestrado, sou aluna da PUC da graduação, do design aqui na PUC, e o design aqui tem uma linha de trabalho muito peculiar, que é o design em parceria. É uma linha de projeto que observa junto, está junto em uma situação com as pessoas de um determinado espaço, por exemplo, um professor e seus estudantes, né? E observando junto, vai experimentando objetos que mediam essas relações. Então, a minha formação na graduação em design vem dessa experiência, de experimentar objetos que mediam as relações. E então, depois de muito tempo, eu trabalho em duas ONGs, né? Faço parte de duas ONGs, uma é o CECIP, Centro de Criação de Imagem Popular, e a outra é o Cidade Escola Aprendiz. E nessas ONGs eu trabalho muito com juventude e artistas, os artistas jovens, em geral da dita periferia, né? Porque o que é periferia, né?
segundo Milton Santos, o centro, se a Terra é redonda, o centro está em todo lugar. Então, pensando também sobre isso, né? Mas jovens da dita periferia e professores da rede pública, de diversos segmentos, desde a educação infantil até o ensino médio. E, há uns anos atrás, eu trabalhei com um projeto que se chamava Imagine-se Laboratórios de Arte e Tecnologia na Escola. E nesse tempo, que parece que, falando assim, parece que há muito tempo atrás, mas era em 2014, o celular estava perturbando muito o espaço da sala de aula. E até hoje, inclusive, tem uma lei que proíbe o uso do celular na sala de aula. Mas muitos professores já estavam usando. E nessa época, no CECIP, nós estávamos trabalhando com parceria com a Secretaria de Educação do Estado, então era o ensino médio, que nos pediu para trabalhar com a inclusão digital, para que a gente trabalhasse com os núcleos de tecnologia que existiam com essa função, né, de incluí-los digitalmente. E aconteceu que, quando nós recebemos os professores para trabalhar com os núcleos de tecnologia, os professores começaram a reclamar do celular, que o celular era muito, que estava impedindo as pessoas de se relacionar e tal. E, enfim, fomos escutando e querendo trabalhar com os computadores da escola. Então, os professores que estavam conosco queriam trabalhar com os computadores da escola. Quando eles fizeram os projetos deles, que eles iam trabalhar com os computadores da escola, tinha sempre um problema. E eles, não sei dizer assim uma coisa, o porquê exatamente, mas começou o movimento de usar o celular ao invés dos núcleos de tecnologia da escola. Eles mesmos que tinham reclamado do celular. E nós observamos como estava acontecendo a mediação desse objeto com esses educadores e com os estudantes. E começamos a trabalhar com eles através do celular, com o que eles queriam fazer, né? Eu queria fazer um projeto assim, 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 e aí, conversando junto, quem sabe fotografia, quem sabe, mas junto, entendendo que já que ele estava trabalhando com o celular, viu como você fez? Então, sobre o que o Dudu falou, de observar as potências e observar os movimentos, né, que nós mesmos fazemos, né? Então, eu tive, assim, querendo muito fazer a pesquisa no mestrado com esse acontecido, né? Como é que, no final das contas, todos trabalhamos com celular e super bem? E por que, né, não se pode trabalhar com o celular em sala de aula? Bom, Jaqueline Fabiás, que está aqui, me orientou nesse trabalho muito legal e, no final da pesquisa, nós entendemos que tinham 3 questões importantes nessa mediação com o objeto. Uma é como a gente vê esse objeto, né? Então, muitas vezes, a gente acha que, no caso do celular, a gente demoniza imediatamente porque aquilo tira a relação da pessoa com aquele espaço físico. A pessoa só está dentro do celular. Mas o que ela está fazendo ali? E que relações aquele objeto está mediando? Então, fomos em busca de entender que era isso. Então, como ver o objeto? Podemos pensar de ver as potências da interação com aquele objeto. Como cada um está interagindo. E depois a gente percebeu também que tinha um comover. O que te move? O que move aquela pessoa com aquele objeto? Então, nós fomos também pensando sobre como os objetos nos acompanham. Se a gente pensar, as brincadeiras de criança, muitas vezes são cheias de objetos que estão movendo com a criança. E as festas populares, mesmo dos adultos, muitas são chamadas de brinquedo, tem muitos objetos mediando os nossos movimentos, né? E também
comover mesmo, de o que nos comove. E então essa palavra comover nos enredou, no sentido de que ela fala um pouco sobre o nosso movimento e sobre o que nos comove com potência. Então, acho que é isso, a gente observar o que nesses sistemas todos que nós estamos vivenciando, o que nos comove, o que nos move e como nós vemos, né? E aí queria só fazer uma reflexão, porque a gente, tanto crianças como adultos e todas as idades, somos o tempo todo mediados por objetos que às vezes marcam muito determinados modelos, né? Então, pensando na criança, lembrando assim de alguns brinquedos que marcam uns modelos que não acolhem a diversidade. Então, por exemplo, pensando assim, um exemplo, talvez é o que eu me lembro, né, agora, mas, por exemplo, uma Barbie, né, que é uma boneca que acolhe hoje uma diversidade de apresentações, mas ainda assim tem uma representação super hegemônica. Então, o quanto os objetos nos mediam, nos permeiam e, às vezes, também restringem, excluem. Então, acho que estamos com vocês para pensar essas mediações e quais as mediações que nós queremos e aquelas que nos comovem. Também não sei se falei muito, mas, enfim. Passo para a Renata. Oi, boa noite a todos e a todas. Né, como a Daniela disse, a gente está muito contente de estar aqui hoje. Acho que, primeiro, contente com a gente ter conseguido, né, reunir esse nosso grupo, nossa diversidade, para depois vir aqui conversar com vocês. Eu me chamo Renata Matos, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos escuros na altura do ombro. Estou vestindo uma blusa azul escura, com óculos azuis, não foi combinando, porque eles são azuis já há alguns anos. Que mais? Tenho 50 anos e escolhi aqui um fundo um pouco mais neutro na minha casa, porque essa coisa, estamos cada um na nossa janelinha, e aí eu escolhi aqui, tentei sentar na frente de estou sentada na frente de uma persiana branca e escolhi colocar uma flor laranja aqui ao meu lado, que eu tinha aqui em casa também para trazer, né? A cor e a flor e o amor que a gente está trazendo aqui para compartilhar com vocês, que é um amor pelo que a gente faz, né? E pelo que a gente é e pela possibilidade de estar junto. Então, eu sou designer, né? Estudei na PUC, me formei no Departamento de Artes e Design da PUC. Como a Luciana falou, a gente tem há cerca de 40 anos, né, no departamento vem sendo desenvolvida uma abordagem metodológica que hoje a gente chama de design em parceria, uma abordagem metodológica que começou com a inquietação e com os questionamentos e de dois professores, né, a professora Ana Branco e o professor José Luiz Mendes Ripper, e essa inquietação, aquela coisinha assim de curiosidade, de questionamento, foi sendo quase que foi passando, né? Foi contaminando várias outras pessoas, porque eles traziam questionamentos que eram muito pertinentes para todos nós, e ali se iniciou então essa abordagem que hoje a gente chama de design parceria, já tivemos outro nome, design social, design participativo, e a gente foi configurando. Eu falo que vem sendo, né, que está em desenvolvimento, porque cada um que olha, cada um que lê, cada um que faz, dá um tom para isso também, né? Mas é uma abordagem metodológica fundamentada no reconhecimento do outro como legítimo outro, né? No diálogo, na colaboração e também na experimentação junto. E isso, para mim, é muito importante, e comecei me apresentando, porque isso
me constitui, e eu não sabia que eu era desse jeito, até ir começando, né, a trabalhar. Quer dizer, as coisas que me importam são o encontro, é a diversidade, é a possibilidade de fazer junto, é isso que eu gosto. E quando eu ainda era aluna, lá com 18, 19 anos, por conta desse trabalho, né, e dessa perspectiva, né, de projetar em parceria, eu tive a oportunidade de conhecer uma organização não governamental que chama Centro de Vida Independente do Rio de Janeiro, que trabalha com a diversidade humana, que trabalha que é uma organização fundada por pessoas com deficiência. Também não gosto do nome deficiência, também gosto do nome diversidade, mas esse termo, pessoa com deficiência, foi um termo que foi definido pela Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, em 2006, se eu não estou enganada, e depois se tornou decreto de lei. E esse documento, que foi essa Convenção Internacional, foi construída por várias mãos, inclusive pelo grupo das próprias pessoas com deficiência. Então, isso me deixa mais à vontade para usar, e estou trazendo aqui o porquê que eu uso esse nome, porque é uma nomenclatura que foi definida desse jeito e que assim se usa. E essa organização, né, que é o CVI Rio, onde eu estou já há 30 anos, é uma organização fundada por pessoas com deficiência, que tem como princípios, né, fundamentais, que é reconhecer que cada um é do seu jeito, né, reconhecer e aceitar as diferenças, e entender que cabe a cada pessoa e a própria pessoa, né? E aí vou sempre falar, infelizmente a gente ainda usa pessoa com deficiência para classificar, não é legal essa coisa, mas de alguma maneira estou situando, né, assim, a partir dessa perspectiva desse documento, que a gente reconhece, então, que cabe à própria pessoa tomar as suas decisões. Então, quando eu entrei ali, eu ainda aluna, né, muito curiosa, muito interessada, né, fiquei fascinada com a diversidade humana. E ali fiquei muito contente, porque eu sou, enfim, né, estudei já há alguns anos atrás, e a gente tinha um pensamento dentro do design, que a gente chamava de desenho industrial, muito voltado para a indústria, muito voltado para o objeto, e a gente tinha disciplinas no curso que trabalhavam com os objetos. E eu, de repente, me encantei com a possibilidade de não pensar nos objetos, e sim de poder olhar para as pessoas e de trabalhar a partir da interação com essas pessoas. E aquilo me encantou, e eu fiquei por ali. Né, a primeira vez que a gente recebeu, né, uma pessoa, primeiro começou com uma pessoa que chegou com um objeto, que era presidente na ocasião do CVI Rio, chegou com um objeto que ela usa, que é, né, assim, que é uma órtese manual, que ela usa para digitar, e ela disse, será que vocês conseguem fazer uma coisa assim? E ali despertou para a possibilidade, porque a resposta foi, a gente não sabe. A gente nunca fez, mas a gente pode pensar em como fazer junto. E depois a segunda pessoa que veio querendo pensar junto como é que ela poderia, de repente, escrever com autonomia, e a gente foi trabalhando junto, porque a gente esse desenvolvimento dos objetos parte das especificidades e do potencial da pessoa, e muito também do desejo. E no primeiro momento ela chegou querendo escrever, querendo ver se a gente desenhava alguma coisa para escrever, e depois ela disse, quer saber, no fundo eu não tenho nenhuma vontade de escrever, o que eu gostaria mesmo era de espacolar sozinha, era de poder me maquiar com autonomia, né? A gente está falando de uma pessoa que tem tetraplegia, e aquilo foi fascinante. E eu fui também, aos poucos, por um lado, encantada com isso tudo, com esse potencial, com a diversidade humana, e por outro, ficando muito esbarrando cada vez mais na segregação, na discriminação, como assim, estou falando de muitos anos atrás, mas a gente ainda vê isso aqui, né? Estou falando de 30 anos atrás, mas a gente já vê isso, como é uma sociedade preconceituosa, né, em vários sentidos. Então, tinha, por exemplo, uma professora que me encontrava na PUC, fazia a maior festa para mim e dizia, nossa, o seu trabalho é lindo, eu adoro o que você faz. E aí um dia eu disse para ela assim, mas onde você viu o meu trabalho?
E ela disse, não importa, o que você faz, ninguém mais faz, porque ninguém olha para esse grupo na população. Aí eu fiquei um pouco impactada com aquilo, porque sim, eu adorava o que eu fazia, eu achava o meu trabalho incrível, mas eu fiquei pensando, puxa, as pessoas às vezes elas vão definindo com preconceito algumas condições, né? E eu nunca fiz com a intenção de ajudar, não era exatamente isso, mas partiu de um encantamento, partiu da possibilidade, né, de projetar juntos, e a partir daquele encontro e do meu desejo de estar ali projetando e experimentando, e a partir muito de experimentação, porque a gente não tinha as respostas muitas vezes, a gente foi conduzindo, e há 30 anos eu trabalho com isso. Eu costumo dizer que eu me formei junto e misturado, né, com esse grupo de pessoas, e tenho muita alegria dizer isso. E aí, depois disso, né, me tornei professora do curso de design. Então, sou professora do curso de design, onde a gente trabalha na metodologia de design em parceria, né, que tem essa perspectiva de projetar de poder, a partir do encontro, a partir da interação, a partir da troca, construir um processo de projeto. A gente trabalha com isso. Depois, né, então, assim, eu tenho trabalhado, né, no desenvolvimento desses objetos e também no ensino, na aprendizagem, e isso somado, né, e essa integração foi me levando, né, a uma série foi conduzindo o meu caminho, e depois me tornei coordenadora do Núcleo de Apoio e Inclusão da Pessoa com Deficiência, na PUC, e o caminho foi sendo conduzido, e em um determinado momento, a 2017, eu comecei a ficar com vontade de olhar para isso tudo de uma outra maneira, de tentar entender o que eu estava fazendo, integrar essas partes, e de como elas podem ser integradas, e de como, de fato, assim, poder olhar para o design com o potencial que ele tem, como facilitador do processo de inclusão, que eu assim acredito. E aí entrei, né, para o doutorado. Jaqueline é minha orientadora, também fico muito feliz de dizer isso. E para esse grupo, né, para o grupo do Link, para o grupo de pesquisa, onde a gente tem procurado somar as nossas diferenças, né, e se constituir também como grupo, e sempre também trabalhando a partir das experiências, né? E o Zé Pacheco tem um livro que chama Inclusão Não Rima com Solidão, né? E eu acho que a gente super acredita nisso, né? A minha contribuição e a minha participação nesse grupo, nesse curso, vai ser com essa perspectiva, e muito também com a perspectiva de poder, de ouvir, e a partir da troca, do diálogo, de poder ouvir as experiências que vocês trazem. A gente, como disse Lucas também, a gente tem certeza que todos aqui temos muita história, muitas experiências, e que elas todas potencializam, né, o nosso caminho. E acho que, em linhas gerais, é isso. Assim, eu fiquei aqui só um pouquinho com vontade só de esclarecer, assim, mais um ponto, que é nesse documento, né, na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, onde foi trazida essa nomenclatura, né, de pessoa com deficiência. Ali ficou, pela primeira vez, num documento oficial internacional, marcado e sinalizado uma outra perspectiva para o que se entende como deficiência, que eu acho que é a perspectiva que todos nós que estamos aqui acreditamos, né, que é a possibilidade de entender a deficiência não como alguma coisa que está na pessoa, que sim, às vezes tem características específicas, mas que sim, que a deficiência é uma resultante, né, da relação das pessoas com os produtos, com os ambientes, com o espaço físico, que não foi projetado considerando a diversidade. E aí a gente tem, quando a gente fala de diversidade, e eu estou contando para vocês da onde eu venho, eu trago muito esse olhar, né, da diversidade nessa perspectiva, né, da convivência que eu tive com essas pessoas, e por onde, como eu disse anteriormente, me formei. Mas cada um de nós aqui traz um pouquinho dessa contribuição também, e desse olhar
para o que a gente ainda talvez precise de grupos específicos que só evidenciam a diversidade que todos temos, né? Então, acho importante também a gente partir desse lugar, que todos somos singulares, todos temos as nossas capacidades, as nossas características, os nossos potenciais, os nossos limites. Isso também nos fortalece e a gente está partindo junto aqui para isso. E aí, para terminar, eu acho que essa coisa de professor, a gente nunca sabe se fala muito, né? Também estou achando que eu estou falando muito, embora esteja com vontade de falar mais, mas aí acho que a gente procurou tomar muito cuidado, né, nós 6, né, na hora de organizar aqui esse encontro, para poder dar espaço para vocês falarem e para a gente falar a partir da conversa. Então, só para terminar, eu resolvi ler, como eu lembrei hoje aqui do livro, né, do Zé Pacheco, que ele fala isso, inclusão não rima com solidão, e a gente acredita nisso, por isso nos juntamos e por isso convidamos vocês a somarem a gente, para a gente, né, trabalhar juntos nesse grupo. Eu vou ler uma parte, tá? Assim, muito rapidamente. Então, a inclusão não está em um indivíduo só. Ela é um movimento coletivo, parte da identificação e reconhecimento coletivo de que tem alguém de fora para poder estar dentro, né? Que a gente não quer que fique ninguém de fora. Somos todos iguais e todos temos iguais nos direitos, mas cada um com as suas singularidades, com as suas capacidades, com as suas possibilidades e limites, como eu disse. E aí o Zé Pacheco fala o seguinte: um projeto de inclusão é um ato coletivo e só tem sentido no quadro de projeto local de desenvolvimento consubstanciado em uma lógica comunitária, algo que pressupõe uma profunda transformação cultural. E eu acho que todos nós 6, e acho que também vocês, senão provavelmente não estariam aqui, acreditamos nessa transformação social, nessa transformação do coletivo, a partir do fortalecimento, do reconhecimento das diferenças, do fortalecimento pessoal, do fortalecimento das singularidades, do diálogo, da troca, da participação e da experiência e da experimentação. Acho que é isso. E acho que agora a gente abre para a troca e para as perguntas. É isso, Lucas? Isso. Obrigada por vocês estarem aqui, viu? Antes disso, deixa eu só falar algo que foi colocado no chat. Tem a lista de presença. Para quem quiser o certificado que participou daqui, precisa preencher essa lista de presença. Está ali o Guilherme, que é do suporte do CCE. Obrigado de novo, Guilherme. Colocou ali. E é isso. Agora a nossa querida Jaqueline Farbiaz vai dar algumas palavras para a gente. Primeiro, bom, eu sou a Jaque, né, gente? Para vocês, eu sou a Jaque, então acho que a gente pode começar com a Jaque. Eu tenho cabelos encaracolados, compridos, os óculos, a pele morena. Estou aqui com um fundo branco de um lado e do outro lado é uma estante, tem uma escada. Eu gosto muito dessa estante porque ela é cheia de quebra-cabeças, né? E eu gosto muito da ideia dos quebra-cabeças, porque eu acredito num professor que está sempre tentando, né, formar e compor essas possibilidades de quebra-cabeças. Eu só queria trazer um pouquinho, assim, primeiro, o meu agradecimento por esse momento. Eu queria falar que eu estou... para mim é um lugar de emoção, de muita emoção, porque a gente é um grupo, né? Esse laboratório está junto há muito tempo, né? A Dani começou aqui no curso de especialização e agora é pós-doutora, né? Trilhando aí o seu caminho. Cada um aqui tem a sua história. O Dudu, que chegou como um... Eu sou um palhaço, e agora eu sou um palhaço cientista, e agora eu falo dessas questões. Eu fui vendo aqui no chat, as pessoas, que lindo, que legal essa forma como você está falando. Então, cada um aqui chegou, inclusive eu, com uma história de vida, e eu acho que é um pouco disso que eu queria falar, né? Esse não é um grupo que tem certezas, a gente não tem certezas. Eu acho que pensar nessa mesa e pensar nesse curso não é acreditar que a gente vai trazer certezas ou verdades, porque todos aqui somos filhos de Bakhtin
e é o nosso leitor, o nosso autor primeiro, a gente lê Bakhtin o tempo todo, porque a gente acredita que os atos eles são, de fato, irrecuperáveis, eles são singulares, eles acontecem naquele momento, e é por isso que a gente acredita muito que nas nossas pesquisas de mestrado e de doutorado, a gente precisa estar nos lugares, e preferencialmente a gente precisa vir dos lugares sobre os quais a gente vai pesquisar, projetar, falar e trocar. Né? Então, ninguém que está nessa mesa não passou pela vivência da inclusão, né? Dentro desse conceito de que há uma inclusão que é fora, né? Para a gente tudo é inclusão ou nada, ou isso não existiria. Né? Um conjunto de pessoas que se dedicaram e que se dedicam todo dia ou a viver isso como uma realidade profissional, ou mais ainda, nós temos isso nas nossas casas, né? Nós temos aqui a situação de inclusão, desculpa o cachorro late, gente, aqui. Nós temos aqui pessoas que são mães, que são tios, que são irmãos, que são primos, e a gente também acredita muito nesse lugar que infelizmente, o que move a maioria de nós que está aqui, eu posso quase apostar que é uma vivência concreta muito sólida e muito profunda com as questões de inclusão, que muitas vezes nos levaram a lugares de exclusão e de um certo desespero, um desencanto, uma não certeza de para onde caminhar. Então, acho que a nossa oportunidade é uma oportunidade de trocar, no sentido de trocar as experiências. Né? Estive num lugar, passei um tempo observando uma criança com autismo e ela me ensinou. E eu me transformei. Estive num lugar, passei um tempo junto a uma pessoa com uma deficiência visual e ela me ensinou. Né? E da soma desses ensinamentos, né? Quando o jovem que o Dudu estava ali com ele, quando aquele menino liga e quando depois o Dudu começa a fazer determinados bonecos, ele começa a falar primeiro por trás de um teatro de bonecos e depois ele vai para o lado do teatro de bonecos, e quando no dia da defesa ele deixa o boneco de lado e ele fala para todo mundo que estava vendo a defesa dele ali, e ele se sente à vontade, potente para falar, aí a gente fala e a gente acredita que a potência está em todos a partir do momento em que a gente encontra o objeto de mediação que cale, que fale junto. Né? E o objeto de mediação é o livro. Quando o meu filho, por exemplo, aos 3 anos, jogou o livro pela escada abaixo, dizendo eu não estou aqui, porque não tinha uma representação, né, de uma pessoa negra, alguém preto, naquela situação naqueles livros da época em que ele estava sendo alfabetizado, e que foi muito mais difícil ele ser alfabetizado apenas porque a cor da pele dele era diferente da cor de outro, como é muito mais difícil para uma pessoa que tem autismo ser em dado momento colocado de um lado e do outro momento na frente, ou no outro momento nos fundos da sala, sem que às vezes se pergunte ou se entenda, se perceba onde ela quer estar e onde está a potência dela para estar, em que momento é num lugar, em que momento é no outro. Então, muito do objetivo da gente é falar, olha, fizemos tantas pesquisas, lemos tantas outras, mas efetivamente vivemos isso todo dia, estamos nesses lugares todos os dias, e estamos falando de lugares muito diferentes. A gente tem um artista, a gente tem um fonoaudiólogo, a minha formação primeiro em letras, depois em educação, a gente tem um designer, a gente tem a perspectiva, a gente tem gente que é no grupo que é musicista, a gente tenta pegar o maior leque possível de pessoas para que a gente olhe para cada questão da forma mais plural possível, sabendo que para a gente que é professor, eu passei muitos anos dando aula em escola, agora estou só na universidade, nem sempre que a gente sonha o que é possível a gente fazer quando a gente está sob uma direção, uma coordenação, uma data de prova, um isso ou um aquilo. Mas quando a gente encontra um design de acolhimento, a gente consegue se sentir pertencendo. Eu fui um tempo para a Escola da Ponte e para o Projeto Âncora, e eu vi lá
que é possível, é muito possível. Né? E eu sempre falo, repito todo dia para o meu grupo, que é um dia de cada vez. A gente não precisa fazer 2 dias ao mesmo tempo, a gente pode fazer um dia de cada vez. E acho que se a gente, um dia de cada vez, se a gente for somando força, né, for compartilhando potências, for contando a história das conquistas de cada criança, de cada jovem, de cada adulto desse que já esteve com a gente, que a gente viu ganhar corpo, né? Crescer como corpo e se sentir bem, acolhido, a gente vai participando de uma transformação que, antes de tudo, é nossa, porque nós somos repletos de preconceitos e a gente também precisa, cada vez que a gente encontra, abrir o espaço para a gente também se ressignificar, para a gente também se transformar. Então, o que eu desejo muito é que seja no curso, seja em outras mesas redondas, seja em espaços de encontro, a gente tenha conseguido formar aqui um conjunto de pessoas dispostas a falar sobre o mesmo assunto, dispostas a trocar e dispostas a compartilhar as suas vivências. Então, o que eu tenho é o meu agradecimento por esses meus ex-orientandos, que eu até falei, eu não vou falar, eles já foram, eles já voaram, mas eu não consegui, então estou em aprendizado para isso também, mas o que eu queria muito era deixar esse sentimento de que a gente precisa estar encantado e acreditar que o encantamento leva a gente muito longe. Então, é um lugar de gratidão a eles que escolheram essas pesquisas, é um lugar de gratidão a eles que se permitem estar nos lugares para vivenciar a realidade dos lugares antes de sair escrevendo, dizendo que deve ser assim, assado, e de gratidão a vocês porque compartilharam já 1h e 12 minutos com a gente, agora acho que a gente pode abrir para vocês trocarem, perguntarem, falarem, então fica aí a nossa gratidão. Obrigado, Jaque. E com a fala da Jaque, gente, a gente está abrindo para as perguntas. Vocês podem formular escrevendo, eu vou mediando. Enquanto vocês vão pensando nas perguntas, eu gostaria de pedir, porque 2 pessoas compartilharam, na verdade 3 pessoas compartilharam um pouco da sua experiência. E aí eu queria primeiro pedir para a Bárbara, se quiser compartilhar a experiência, colocou no chat, depois a Evelyn, depois a Renata Neves. Foram 3 pessoas que compartilharam um pouco, foram escrevendo. E é bom essa prática. Então, se vocês puderem, Bárbara ou Guilherme, você pode abrir o microfone dessas 3, da Bárbara Leal, da Evelyn e da Renata Neves? E o vídeo? Então... E o vídeo também, e o vídeo, caso elas queiram o vídeo também. Qual o nome delas? Renata? A Bárbara Leal, se ela ainda tiver. Bárbara Leal. A Evelyn. E a Renata Neves. Se quiserem compartilhar com a gente. Enquanto isso, gente, vocês podem ir formulando perguntas, podem ir escrevendo, que eu vou captando, eu posso ir direcionando, tá bom? Tá aberto lá para isso. Então, Bárbara... Boa noite. Boa noite a todos, a todas. Eu só não vou abrir a câmera porque minha câmera do notebook está com um probleminha. Ela está meio verde, então eu tô meio Hulk. Acho que é porque essa semana eu tomei a vacina, sabe, gente? Tô virando jacaré. Acho que é por isso. Mas aqui na minha cidade chegou pra gente da psicologia clínica e tô muito feliz, Coronavac. Então, pessoal, vou me apresentar rapidinho. Eu sou psicóloga, trabalho na clínica, também trabalho com adolescentes e jovens da rede privada de ensino aqui da minha cidade, o que é um desafio muito grande para mim, porque toda a minha trajetória, viva a vacina, né, gente? Toda a minha trajetória na psicologia, ela na psicologia comunitária, na psicologia social, com a perspectiva mesmo de levar acesso, de incluir, né, as minorias aí dentro de uma psicologia humanista, que aí é a fala do professor, foi o Eduardo que falou, que eu comentei, né? Acho que é ele, que falou a respeito de se olhar para as potencialidades e não olhar, né, apenas para
para o que é deficitário, não vê o deficitário como doença, mas como potencial. E é isso que eu venho tentando fazer. Isso é um desafio muito grande na rede privada de ensino, né, burguesa, de uma cidade provinciana como a minha. Eu moro em Muriaé, Minas Gerais, então, assim, uma cidade provinciana mesmo, coronelista, tradicional, aonde todo mundo quer confortavelmente um diagnóstico, uma justificativa para o seu problema, e que fiquem confortáveis com isso mesmo, sabe? Sair dessa caixa é muito difícil para mim, e estar aqui escutando tudo isso, assim, todas essas falas, me fortalecem mesmo, me inflam de energia e de alegria para seguir na minha proposta aí de psicologia escolar, de educadora também, que a educação acabou me escolhendo. E é isso, assim, não vou me estender, só agradecer mesmo. Evelyn, você quer falar? Porque depois a não ser que o Renata, a Luciana, eu ia direcionar para o Eduardo falar sobre, só que como foi curto, eu pensei em já juntar com a Evelyn, se ela quiser, a não ser que o Eduardo já queira. A Luciana, eu acho que quis falar alguma coisa. Quer falar, Luciana? Pode falar. Não, só estava agradecendo a Bárbara pela fala dela, e fiquei muito curiosa com a Evelyn, realmente fiquei curiosíssima com o que ela falou, que ela trouxe do trabalho dela. Então vamos fazer assim, o professor Dudu, você quer comentar a fala da Bárbara, já que ela direcionou e falou um pouco do que você disse, e depois a gente puxa a Evelyn, que a professora Luciana comenta também. Não, comentário rápido, assim, como legal, Bárbara, né, esses pensamentos, né, e eu acho que a gente tem que cada vez mais mesmo romper essas barreiras, né, você falou, eu sou mineiro também, sei muito bem como é esse espaço, né, meio não, diz que até não sei falar, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu sei muito bem como é que é essa formação, né, família tradicional mineira, e imagino, né, as dificuldades que você deve enfrentar, mas eu acho que o caminho é esse mesmo, a gente ficar cada vez mais conquistando os nossos espaços ali dentro, né? Então, só parabenizar você pelo trabalho, né? E fico muito curioso de saber, né, como é que é você como psicóloga dentro desse espaço escolar, né? Como é que funciona isso, né? Acho que seria muito legal saber um pouquinho mais desse teu relato. Mas nenhum comentário não, só isso mesmo. Acho que muito legal. Obrigado, Bárbara, obrigado, Dudu. Evelyn, quer partilhar com a gente o que você tinha colocado no chat? Não é obrigado não, tá? É só um convite, fica à vontade. Eu acho que o Guilherme já liberou seu áudio, eu tenho a impressão. Boa noite a todos. Boa noite, Evelyn. Dá para me ver aí? Sim. Bom, o meu trabalho eu fiz de conclusão de curso, meio insegura, né? Porque como eu trabalho na geografia, o ensino, educação especial como um todo é muito novo. Então, a gente trabalhar com educação especial, os professores ficam com o pé atrás. Eu presenciei isso quando eu decidi falar sobre educação especial inclusiva e o ensino da paisagem e do lugar para esses alunos. Então, para mim, foi uma dificuldade muito grande, tanto que eu fiz o meu TCC sozinha, pesquisando coisas, e depois eu mandei para uma orientadora que decidiu me ajudar a defender o meu TCC. Foi uma dificuldade muito grande. Então, quando eu comecei, eu trabalhei com a Arruda, que ela, para mim, é incrível trabalhando paisagem. E como trabalhar com esses discentes que não têm a visão, né? Já que eles já vêm da escola, que na escola, para eles, eu peguei primeiro a compreensão deles e depois compartilhei a minha compreensão sobre paisagem para eles. Porque na escola a gente aprende que a paisagem é muito visual. E isso afeta muito o discente que tem deficiência visual. Então, eu trabalhei com a paisagem
de ver com o corpo, que é do SAC. Inclusive, eu acho ele incrível para trabalhar. Eu conheci ele através das pesquisas da Arruda. A Arruda, ela trabalha, eu creio que é no Instituto Benjamin Constant. Então, para mim, foi incrível trabalhar com essa perspectiva. Eu levei maquete status, né? Utilizei da paisagem urbana e a paisagem natural, que a gente trabalha muito na geografia. Então, quando eu expliquei para eles que a paisagem não era só o que os videntes conseguiriam ver, mas sim o que era palpável a eles, como o sentido dele saber quando a mãe dele está sorrindo ou não perto dele, o espaço também, que eles conheciam toda a unidade onde eles estudavam, né? Porque eu trabalhei num instituto que ele é referência aqui em Belém do Pará, que é o José Álvares de Azevedo. Então, eles trabalham com alunos que têm cegueira, baixa visão, né? E outros que têm a cegueira, mas outras condições. E eu consegui trabalhar, foi um número pequeno de alunos, mas foi muito gratificante. Inclusive, eu fiz o meu projeto de mestrado em cima e estou esperando aí o resultado, né? Então, para mim, eu trabalhei com a subjetividade desses alunos. E depois que eu trabalhei esses conceitos de paisagem e o lugar como onde eles têm sentimento, como a casa, a escola, onde eles participavam, foi muito mais fácil para eles compreenderem que a paisagem pode ser o que eles sentem, pode ser o cheiro da terra, às vezes que eles tocam, pode ser o lugar, pode ser o quarto, onde eles brincam com os amigos. E eu senti essa dificuldade também, porque os professores falavam que eles não tinham essas aulas de geografia, mas precisamente porque os professores não sabiam como trabalhar. Não sabiam como trabalhar. Aí a gente teve aquele problema da didática do professor em sala de aula. Como ele passar para esses alunos como é o ser de paisagem de lugar. E aí, para mim, foi bem gratificante. Eu tive assim, resultados bem produtivos. Assim, e eu estou pensando em crescer mais, querendo explicar e assegurar os outros discentes de geografia que querem trabalhar com a educação especial e inclusiva. Muito obrigada. O Evelyn, a Luana e o Jorge falaram com você ali no chat. Dá uma lidinha, enquanto a Luciana fala também, porque vocês dois já tinham começado a conversar. Então, Lu. Eu adorei o trabalho da Evelyn e até peguei o contato dela para a gente trocar uma figurinha, mas porque isso é uma questão que, inclusive, a gente quer trabalhar nesse curso, né? O espaço como mediador. Porque como que... Tem uma autora estadunidense, a Bell Hooks, que alguns devem conhecer, maravilhosa, que ela fala um pouco sobre essa distância que os espaços formativos, tanto a escola quanto a universidade, promovem da cabeça e do corpo, né? Do corpo no espaço. Essa dificuldade da gente incluir o corpo, né, nesses aprendizados. O corpo, o seu espaço, o seu lugar, né, e tudo que está no seu entorno, como um aprendizado e o saber de cada um, né? Então, enfim, fiquei muito interessada e acho que a gente poderia explorar isso assim muito mais, né? E também o Jorge, que estava falando aí, também fiquei curiosa por entender as reflexões que ele trouxe. Não, eu queria falar que o Jorge também fez alguns apontamentos, a Juliane também falou um pouco, mas a Renata também tinha falado, e se ela quiser trocar um pouco com a gente também, Renata, fica à vontade da sua experiência. Renata? Tá. O Guilherme? Você pode... Abriu, pronto. Abriu. Oi, gente, meu nome é Renata, eu sou do programa de design, eu sou mestranda, entrei agora, né, no programa de design da PUC, sou orientanda da professora Jaqueline, e eu queria só comentar em relação a uma vivência pessoal minha mesmo, em relação a essa questão do uso da tecnologia, desses objetos mediadores em sala de aula. Eu sou designer de interiores e
sempre, desde que eu entrei no curso, essa questão em relação à questão do uso do espaço como uma ferramenta de inclusão era muito forte para mim, porque eu tenho uma filha que ela é uma surda que ouve, né? Ela usa implante coclear, e eu sempre quis saber como eu poderia trabalhar o espaço para que outras pessoas, como a minha filha, pudessem se beneficiar desse espaço para se sentir pertencente, né? Trabalhar essa questão do lugar, né? Da sensação de pertencimento, da criação do pertencimento no ambiente escolar, de sala de aula. E aí, nesse processo, para compreender esse espaço, a escola, como é uma coisa que está fora da minha área, eu procurei fazer uma especialização em educação, em psicologia da aprendizagem. E aí, no grupo, né, que a gente participa, no WhatsApp, a gente faz algumas reuniões, e nessa troca que a gente faz, eu percebi que existe uma construção de viés muito forte, né, em relação a o uso da tecnologia em sala de aula. Eu tinha entrado em contato com um teórico, o professor Ángel Pérez Gomes, que ele trabalha essa questão do uso da tecnologia na sala de aula, principalmente o uso de redes sociais e tal, e eu fiquei encantada. E como eu não sou da área de educação, nem sou da área de psicologia, sou de design, para mim o uso da tecnologia é uma coisa normal, natural, né? Porque faz parte do meu processo de formação, usar a tecnologia. Então, eu fiquei encantada com a forma que ele usa, que ele educa os alunos a utilizar as redes sociais, ele educa os alunos e utiliza como ferramenta de até motivar o aluno a estar presente em corpo, alma e espírito na sala, né? E aí, assim, quando eu fui expor, né, sobre isso que eu tinha entrado em contato e tal, essas ferramentas, como ele usava essas ferramentas, eu percebi que existia muito receio dos meus colegas, que são da área de educação e psicologia, acho que eu era a única designer, eu tinha outra lá, o resto era tudo da área de educação e psicologia, em relação a usar a tecnologia em sala de aula. E aí, que faz mal, que a criança tem que estar o máximo possível longe da tecnologia, e a gente teve outras disciplinas, outros módulos na pós, falando sobre o uso da tecnologia, como a gente poderia usar, e esses módulos foram muito mal falados, justamente porque estavam trazendo isso. E eu percebi, diante disso, que existe realmente uma resistência muito forte da área, né? E outra coisa, uma vivência pessoal agora em relação a isso, assim, que poderia mostrar que talvez essa resistência não tenha muito, não seja assim, não vou dizer correto, né, mas não deveria ser amenizada, no caso da minha filha, né, eu tenho uma filha de 12 anos, a minha filha já tinha falado aqui, ela tem 12 anos, ela está na escola, né, e aí quando começou a pandemia, antes de começar a pandemia, a escola era proibida, eles proibiram o uso de celular, não podia usar celular em nenhum lugar, nem na hora do recreio, poderia se tirar o celular da bolsa. Se o celular tivesse ligado e tocasse alguma coisa, tomava o celular e só que o pai fosse buscar, então era terminantemente proibido usar o celular na escola, mesmo em horário de recreio. E aí teve a pandemia e todo mundo teve que se adaptar, as aulas foram ser online e os professores começaram a usar muitas ferramentas tecnológicas para poder ajudar as crianças a estarem presentes na sala, porque em casa, uma coisa que eu percebi, em casa existem muitos fatores de distraidores, né? Assim, tem muita coisa para você sair do foco ali na aula, né? E aí para fazer com que os alunos realmente estejam na sala, eles começaram a usar alguns aplicativos, como o Kahoot, usar vídeos que você podia ligar com o QR Code, usar outros instrumentos e tal. Quando a aula voltou a ser híbrida, que voltou a ter as aulas presenciais e online, né? Aí nas presenciais, os professores continuaram utilizando o celular, né? Já tinham começado à distância e continuaram a usar o celular na sala de aula, para continuar usando essas ferramentas dentro da sala. E o que eu tive que me passaram de feedback, a coordenação da escola dela passou de feedback, foi que os alunos teriam amaram,
poder estar com o celular na sala, mesmo que não fosse usando para outras coisas, eles também começaram a criar uma consciência do uso do celular, porque estavam usando o celular na escola. Então, eles começaram a querer, assim, por exemplo, não é legal ficar o tempo todo com o celular. Tia, eu não quero só usar o celular, que eu quero usar o celular, eu quero usar outras ferramentas além do uso do celular, entendeu? Coisas mais físicas, né? O uso do papel, o uso do lápis. Então, gostam de estar com o celular e começaram a criar se educar para usar o celular, porque estavam usando o celular para aprender. Então, assim, isso mostra que, assim, muitas das dificuldades, isso foi uma construção minha que eu desenvolvi, tá? Não estou botando isso com base em nada. Minha percepção. Muitas das dificuldades que a gente enxerga numa situação nova vem de uma criação que a gente mesmo faz. Porque aquela dificuldade a gente não sabe se realmente vai existir até tentar usar aquela ferramenta nova, aquela coisa nova, tentar compreender, né? Então, assim, acho que a vivência é muito importante, a prática é muito importante. Então, a gente se abrir a erros e acertos. Porque quando a gente usa, quando a gente faz algo novo, a gente está aberto a errar e acertar. Mas se a gente não se abrir, a gente não vai ter como mudar nada. Vai ficar no achismo. E aproveitando, Renata, essa fala, né, dessa experiência da troca do celular, como a professora Luciana falou antes, o celular, essa troca também faz parte do ambiente, da constituição sensorial do ambiente que a gente tem e da bagagem que os alunos trazem de fora, né? Porque faz parte do cotidiano deles, né? E aproveitando isso, teve mais de uma fala sobre a questão da licenciatura com inclusão, né? Teve exemplo, se eu não me engano, foi a Tamires que falou sobre a matemática, e a Yolanda tinha falado sobre a dificuldade que não tem, que todo curso de licenciatura devia ter algo parecido. E antes da Juliane falar, que ela já tinha falado um pouco no chat, se ela quiser também falar depois, eu queria ouvir um pouco da professora Renata, sobre essa licenciatura, ou, na verdade, sobre a inserção da inclusão como ato de ensino, né? Se você puder falar, Renata, um pouco da gente. Então, Lucas, assim, não sei se entendi exatamente o que você está trazendo para eu falar, né? Eu posso tentar explicar de novo, se você quiser. Pode. Não, a inclusão como ato de ensino. Basicamente, é algo mais amplo do que na licenciatura. Porque quando a gente pode pegar exemplos na matemática, como a Tamires falou, e a gente pode falar, como a Yolanda falou, da falta dessa na licenciatura, mas é porque eu acredito que passa disso. O nosso ato de ensino carece muito de olhar para a inclusão, né? A inclusão nesse lugar fora da adequação de tentar adequar as pessoas que estão à margem para se encaixar dentro de algo que já é padronizado. Aí agora eu me feito falar. Sim, com certeza, sim. Porque quando você trouxe, né, a coisa da licenciatura, eu fiquei falando, eu não posso falar pelos cursos de licenciatura, mas eu acho que, assim, que é o que você falou, né? A inclusão... Gente, eu acho que a gente está aqui conversando sobre um assunto que a todos nós é muito caro, né? Assim, todos vibramos nessa energia, todos buscamos isso, mas a gente sabe que, assim, antes de ser um professor, antes de ser um aluno, somos pessoas, somos seres humanos. E como seres humanos, nós temos a nossa história, temos a nossa bagagem, temos de onde a gente vem, temos o que a gente acredita, e com isso a gente também vai tendo, às vezes, né? Às vezes não, a gente vai construindo também ideias pré-concebidas, a gente também, às vezes, está mais
dentro de núcleos que são mais segregadores ou mais segregados, né? Então, assim, antes também da gente ser um professor, a gente traz as nossas experiências, né? E eu acho que isso a gente não consegue separar. Mas aí, quando a gente junta, né, aqui nessa sala, eu vi que já tivemos 150 pessoas, né? E nós 6, nós 7, né, que já está aqui com a gente. Aí incluo Eduardo e Jorge, que são os intérpretes, pessoas que estão vivendo e trabalhando nessa área e que acreditam nisso, com mais, somando aqui todos nós, 150 pessoas, a gente vê que tem muita gente que antes de ser professor, antes de ser aluno, antes de ser chefe, antes de ser gestor, antes de ser merendeiro, antes de ser, tem uma perspectiva e tem um interesse na inclusão. Mas a gente é singular e, como eu disse, a gente traz as nossas abordagens, né? Então é importante também, eu acho, a gente reconhecer esses limites que também trazemos muitas vezes, né? E poder fazer os exercícios, porque eu acho que a escuta é um exercício, né? O olhar para o outro, reconhecendo, né? Como diz Maturana, o outro como legítimo outro, nessa diferença, né? Também é um exercício, porque por mais que eu trabalhe há 30 anos nessa área e eu acredite nisso, né? E busque, pode ser que em algum momento eu enfim, tenha uma atitude que para o outro não seja, não tenha, né? Tem uma outra conotação. E aí, por isso também o diálogo. Então, eu acho que eu estava ouvindo, né? E estava pensando muito nisso, nesse exercício de romper os preconceitos, né? E que é um exercício, porque a gente tem. E a gente tem, sendo quem a gente tem, às vezes a gente vê dentro do próprio grupo, né, das pessoas com singularidades, né, a gente é ser humano, e eu acho que essa condição do ser humano, né, da diversidade humana, mas também do ser inacabado e em construção, é importante a gente reconhecer. E aí, para fechar, como professor, Lucas, aí eu acho que a gente tem que ter um exercício dobrado, né? Porque em algum momento, talvez as turmas tenham ficado grandes, talvez, enfim, sei lá o que aconteceu, mas talvez a gente possa ter perdido, a gente, eu digo de maneira geral, mas eu acho que eu não, esse cuidado com a especificidade, com a singularidade. E aí eu vou compartilhar com vocês que um questionário, né, com um grupo de alunos que eu estou trabalhando, que eu fiz, e a resposta, assim, uma das perguntas foi, assim, eu fiz esse questionário, passei para eles em julho, depois que a gente tinha terminado o primeiro semestre nesse formato, né, nesse momento, assim, pandemia, que a gente tomou aquele susto, primeiro semestre de 2020, terminou esse primeiro semestre, onde a gente teve o ensino remoto emergencial. Eu passei esse questionário para tentar entender um pouquinho como eles estavam, que condição eles tiveram, o que eles pensaram das experiências que eles viveram, o que a gente poderia aprender com eles, né? O que tinha sido positivo para eles, o que tinha sido uma experiência mais desafiadora. E assim, o que chamou a atenção e o que ficou de mais forte nesse questionário, em diferentes perguntas e de diferentes respostas, foi a fala de desse grupo de alunos. O questionário foi enviado para 32 alunos, né, que são pessoas com deficiência que estudam na PUC, no ensino superior, e 12 deles responderam. O que ficou mais forte nessa resposta foi que o que fez diferença foi o cuidado dos professores. Foi a atenção dos professores, foi o respeito que os professores tiveram, foi a pergunta: como você está? Está tudo bem? Tem alguma questão que você esteja querendo compartilhar? Ou tem computador, não tem computador? Como está a saúde? Esse cuidado. Então, assim, a gente viu com isso que o afeto faz toda a diferença. E aí não tem educação sem afeto, e também acho que não tem inclusão sem afeto. Acho que é isso. Não sei se era por aí, Lucas. Para mim tá ótimo. Espero que a Yolanda, a Tamires tenham
conseguido ter essa pergunta, ou, na verdade, apontamentos. A gente não estavam perguntando, a gente estava fazendo apontamentos, né? O Lu, você levantou a mão para falar? É que eu queria acrescentar uma coisa que eu acho que também tem a ver com o trabalho da Evelyn de observar o espaço e a relação com o espaço e tal, ao mesmo tempo tem a ver com as nossas formações, né? Que, além do afeto, que a Renata colocou muito bem, a gente tem aí uma tendência, né? A gente vivencia uma sociedade muito julgadora, muito cheia de modelos, a gente tem que corresponder a determinados modelos, né? E como que a diversidade de pessoas nos traz a oportunidade de apreciar movimentos diferentes, diversos, entender caminhos e potências diversas. Então, esse lugar do julgamento, o quanto ele freia e impede a gente de, muitas vezes, até de estar junto com outras pessoas, né? de acolher e, muitas vezes, de apreciar esses movimentos de toda a nossa diversidade, porque todos nós somos diferentes e trazemos uma potência, como o Dudu diz, uma intenção, uma forma de fazer, uma forma de olhar, uma forma de escutar, uma forma de andar no mundo e aprender. Então, acho que também tem isso, né, esse julgamento que às vezes atrapalha muito. Hoje, quer falar, Dani? Fica à vontade. Você está sem... Pronto, me liberaram. Gente, desculpa, mas para variar eu tive problemas técnicos aqui, já entrei, já saí como diversas pessoas, mas agora eu consegui voltar. Não, na verdade eu li aqui uma coisa tão interessante da Lívia Severiano, falando do engessamento da sala de aula, que muitas vezes as práticas se tornam excludentes, engessadas, né? E que não conseguem contemplar os estilos de aprendizagens diferentes. E eu acho que se tem uma coisa que esse grupo é rico em pensar, é exatamente quando a gente começa a discutir sobre o impacto e a importância de entender o espaço de sala de aula e as pessoas e as ferramentas como parte desse processo de permitir que todo mundo se coloque do jeito que dá, do jeito que pode, do jeito que consegue, e aonde a pessoa se sente à vontade. Eu acho que faz parte disso que a Renata e a Luciana falaram, do que toca a gente no afeto. Então, quando a gente entende que tem muito de um pensamento que a gente tem aqui no grupo, né? Que design é processo, é você pensar como projetar, como pensar, como desenhar essa sala de aula e esses objetos para que eles interajam com a gente, para que eles não sejam barreira. Então, muitas vezes a gente pensa assim, a educação está engessada. Não é só a educação em si, são os modelos que a gente pensa de espaço, dos objetos que estão ali como mediação, do que está ao alcance da criança para ela interagir e agir. E muitas vezes a gente pensa assim, a educação... como é que você trabalha a educação inclusiva? Como se tivesse uma fórmula. E, obviamente, não tem fórmula, e, obviamente, num primeiro momento, é muito desafiador e difícil, né? Quem deu aula, quem já teve 20, 30 crianças no espaço, olha e fala, meu Deus, né? Cada um é de um jeito, não é só a criança que é neurotípica, ou que tem deficiência, ou que tem diversidade, cada um vai se colocar de um jeito. E eu costumo dizer que quando a gente consegue pensar e desenhar e projetar uma sala de aula que contemple o maior número de pessoas possível, a gente está fazendo inclusão. Então, se eu penso naquela criança que tem uma deficiência auditiva, visual, ou motor, ou seja lá de que ordem for, ou uma neurodiversidade, mas eu tento pensar que eu posso disponibilizar o maior número de objetos e ferramentas e meios para essa criança se fazer entender e se expressar, eu estou fazendo uma sala de aula inclusiva. Eu estou fazendo práticas inclusivas. Eu estou dando espaço.
né? Não é dar voz, todo mundo tem voz. Eu estou permitindo que essa criança consiga se expressar, né? Eu não tenho poder sozinha de dar voz. É uma construção coletiva com as crianças, com a família, com a escola. Agora, é um desafio, não tem fórmula. Mas se essa sala de aula ela permite que eu me comunique, ela permite que eu, dentro da minha diversidade, dentro das minhas escolhas, dentro das minhas facilidades, eu consiga me comunicar e me expressar, seja de que jeito for, eu estou diminuindo barreira. E isso é inclusão, né? Quando a gente pensa que a gente pode reconfigurar, redesenhar aquele espaço para que essas barreiras diminuam. É utópico, uns dizem, é impossível. A gente pode diminuir essas questões e, conforme a gente vai diminuindo, a gente vai encontrando novos caminhos. Mas, para isso, a gente tem que estar aberto, a gente tem que observar e tem que... tem um lema da inclusão que é nada sobre nós sem nós. Então, não tem como eu reconfigurar uma sala de aula, eu pensar em novos modos, em novos meios, em novas relações, sem ouvir, sem observar o que aquela criança, o que aquela pessoa está querendo, sem ouvir o desejo dela, sem deixar que talvez naquele momento ela não queira. Talvez naquele momento ela não queira. E não é porque eu quero que ela se expresse que ela vai se expressar. Mas cabe a mim oferecer modos e meios para que isso aconteça. Então, quando eu penso nesse engessamento, é muito mais da ordem do não tem modelo, e a gente tem que aprender a estar disposto a reconfigurar, né? E se deslocar, e pensar que às vezes não vai ser fácil, mas se eu às vezes observo aquela criança e vejo que o jeito dela, ela precisa daqueles 5 minutinhos. Quem já teve uma criança com autismo, com TDAH, sabe que aquela criança às vezes ela vai precisar correr. E se eu utilizar isso como forma de falar, puxa, pega ali para mim, e eu dou oportunidade para aquela criança correr até algum lugar para pegar, eu dei aqueles 5 minutinhos que ela precisava para se reorganizar. E ela se reorganizou, e a gente conseguiu que ela voltasse mais tranquila para participar da aula. Isso é um processo inclusivo. E, às vezes, eu costumo dizer que a minha voz é uma ferramenta de estimulação, a minha caneta é uma ferramenta, né? São objetos, são tecnologias, mas a gente tem que entender que tudo está disponível e as crianças só vão conseguir interagir se a gente colocar disponível, se a gente entender que é ela quem escolhe o percurso dela. Cabe a gente estar ali fazendo essa mediação, isso que o Lucas está fazendo. Agora você, quem quer falar? Às vezes ninguém quer falar, às vezes a pessoa está aqui só querendo ouvir. E isso é inclusão. É reconhecer, como a Renata falou, o legítimo lugar do outro, que não é o meu, é diferente do meu. E aproveitando que a Dani falou, que ela tocou em mediação, perguntaram no chat, né? O que pode ser mediador? Quem pode ser mediador de sala de aula? Eu acho que vale uma pesquisa mais aprofundada, mas a mediação, isso que foi perguntado, e bem específico, tem uma formação para você fazer, mas eu acho que abarca psicólogos, pedagogos, pessoas com licenciaturas afins, algo a ser aprofundado, né? E depois a gente pode trazer, pode colocar para a gente, mas o que eu lembro, eu também na verdade, já pesquisei isso, quando eu estava dando aula de artes, eu tinha alguns alunos, e aí com autismo, com outras diversidades, e aí eu comecei a me interessar e comecei a buscar, por isso que eu estou falando que é um leque grande. Você quer falar, Dani? Não, é porque, desculpa eu te interromper, é que como eu caí e voltei, eu queria pedir para você abrir o microfone da Jaque, para vocês verem. Olha só, gente, isso é inclusão, né? Eu tenho dificuldade com essa tecnologia aqui, o Lucas percebeu que eu estava aqui agoniada e abriu para eu falar. Eu estou interrompendo todo mundo. É só para dizer para você abrir o microfone para a Jaque, que ela vai encerrar com uma atividade. Desculpa, gente.
Eu ia aproveitar e falar que a gente tem mais 10 minutos, gente. Então, infelizmente, não vai dar mais para a gente ouvir mais pessoas, mas o e-mail a Dani colocou, se ela puder colocar de novo. Tem a lista de presença, por favor, se vocês puderem assinar. Eu acho que a Dani ainda vai falar rapidamente sobre o curso, mas, Jaque, eu estou tentando te mandar o convite para você aceitar e ficar com o microfone aberto, ver se apareceu para você. Isso, então... Na verdade, assim, eu queria convidar todo mundo para participar do curso. Foi um curso montado com muito mesmo cuidado, no sentido dele ter um programa que, apesar de ter os seus itens de acordo com o que a gente pensa que seriam conteúdos interessantes a partir desse olhar do design na inclusão, na sala de aula, a gente deixou muito claro, se vocês tiverem a oportunidade de entrar no link lá do CCE, que é por onde faz a inscrição, onde está oferecendo o curso, de que é a partir de práticas e de experiências. O nosso curso tem, obviamente, uma parte teórica, que é o que nos une aqui, como grupo de pesquisa, né? A gente tem uma linha teórica, um embasamento teórico, mas a gente não concebe uma discussão sem ação e uma ação sem discussão. Então, a gente parte das práticas de experiências, a gente parte da fala de todo mundo, a gente acredita que a construção de qualquer conhecimento é na ordem do coletivo, é construído junto, mas é registrado, mas é, de uma certa forma, organizado como algo que a gente possa levar para além do curso. Um curso não se encerra em 4 meses, ninguém encerra um ciclo de conhecimento em tão pouco tempo. Então, é um convite para quem quiser participar do curso. A gente tentou fazer da melhor forma possível e estamos abertos a construir outras coisas juntos no decorrer do curso. Então, eu vou colocar aqui, enquanto estiver fazendo o fechamento, um e-mail para vocês entrarem em contato, o link do curso, e agradecer a presença de todos, porque minha fala vai acabar aqui. Agradecer a Jaque, agradecer a esse grupo incrível que somos aqui, o link. Venham participar. A gente gosta, a gente é aberto e a gente acredita que juntos a gente consegue mudar. E é isso. Lucas, com você. Na verdade, é com a Jaque, para fechar. Fiquei sabendo que ela vai fazer uma leitura maravilhosa para a gente. Muito obrigado a todos e todas. Fiquei ouvindo vocês falarem, vendo as questões, e aí achei que a gente podia terminar lendo um livro que uma amiga me passou um dia, professora do Departamento de Letras, Rosana Colbins, né, que se chama Feche os Olhos. E a Renata me ensinou a propor que todo mundo fechasse os olhos para a gente experimentar algo que nem sempre é familiar a gente. Então, eu proponho que a gente feche os olhos. Eu não sou contadora de histórias. Tem alguém aqui que é contador de histórias nesse grupo? Se tiver, aí eu peço a compreensão. A gente vai junto nessa leitura. Eu fico sempre na dúvida se eu peço, de fato, para vocês fecharem os olhos, porque vocês não verão as ilustrações, ou para vocês ficarem de olhos abertos e verem as ilustrações. Então, vocês escolham. Tem as duas possibilidades, mas eu vou tentar compartilhar ele com vocês, se eu puder ver se chega aí para vocês, gente. Chegou aí? Sim? Chegou. Tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu botar em tela cheia. O Feche os Olhos é da Vitória Pérez Escrivá, e com ilustrações da Cláudia Ranucci e tradução da Cláudia Ribeiro Mesquita. Isso para a gente também é algo muito importante, porque a gente acredita realmente que as construções elas são coletivas. Então, para a gente, todos aqui participam da autoria desse livro integralmente. Eu tento explicar para o meu irmão, mas ele sempre discute comigo. Olha, a árvore é uma planta muito comprida,
cheia de folhas, digo. Não, árvore é um pau muito grande que sai do chão e canta, ele explica. Cobra é um bicho que se arrasta e não tem patas. Não, cobra é uma corda gelada e macia que escapa sempre. Encosta nela. Relógio é uma coisa que diz as horas. Nada disso. Relógio é uma caixinha de madeira com um coração dentro. Escuta. Quando você está cheio de manchas, está sujo, explico. Não. Quando você está sujo, cheira mal. Não dá para sentir? Já falei que sabão é... Agora eu vou ter que, desculpa, interromper esse negócio aqui que não aparece para mim a palavra. Já falei que sabão é para se lavar, explico. Sabão é uma pedra que desmancha e cheira bem. Pega. Lâmpada é uma coisa que produz luz. Não. Lâmpada é uma bola lisa e muito quente. Não encosta. Entende? A lua é como o sol, mais branca, explico. Não. A lua é um monte de grilos que cantam no nosso jardim. Você não ouve? Papai é alto e usa chapéu. Nada disso. Papai é um beijo que pinica e cheira cachimbo, diz levantando os braços. Quando é de noite, todo mundo vai dormir. Não. Quando é de noite, as coisas pequeninas despertam, sussurram. Tento explicar, mas ele não liga. Digo para minha mãe. Talvez ele tenha razão também, responde ela. Como é possível? Pergunto. Quer saber a verdade? Então, feche os olhos. Queria deixar com vocês esse final de encontro da gente com essa ideia desse nosso feche os olhos. A gente falou tanto aqui em observação, mas para observar a gente precisa de todos os sentidos. Então, fiquem muito bem, obrigada por terem estado aí com a gente, obrigada por propiciarem que a gente também aprenda a cada momento que vocês falaram, vocês também trouxeram informações que são muito importantes para a gente, e isso é totalmente significativo. Muito obrigada, gente. Fiquem bem, cuidem-se muito, usem máscara, acreditem na vacina e vamos juntos aí em frente. Guilherme, será que a gente consegue abrir os microfones para dar um tchau e boa noite em voz, quem quiser? Todo mundo? Todo mundo, Guilherme. Todo mundo, Tchau. Guilherme. Nada sobre nós sem nós, Guilherme. Um beijo, gente. Aliás, muito obrigada. Guilherme, obrigado pelo suporte. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fiquem bem. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada. Vou te inscrever, Evelyn. Até musiquinha. Evelyn, vou te inscrever, tá? Tá ok. Boa noite. Esperando. Boa noite.